Boa noite. Esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todas as quintas estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boixá, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Vamos então aqui chamar os nossos colegas. Em São Paulo, Ian Boixá. Boa noite, Ian. Perdão, em São Paulo não, hoje você está no interior do Rio de Janeiro. Mais precisamente, Cris, em Itaperuna, terra da minha mãe, vim visitá-la aqui. Uma boa noite para você, uma boa noite para o Jamil, uma boa noite para a Ana. E em Genebra, o Jamil Chad. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, professora Ana. Bom estar aqui com vocês todos. E nessa noite nós conversamos com a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Penido. Boa noite, Ana. Um prazer ter você aqui de novo com a gente. Boa noite a todo mundo que veio acompanhar. E eu que agradeço a oportunidade de vir conversar de novo sobre como que o Brasil pode se posicionar melhor no mundo. Num mundo que está muito tumultuado, cheio de incertezas, né? E uma delas, claro, a situação no Irã. As hostilidades voltaram, a situação no Estreito de Hormuz complicada novamente, o trânsito de navios que estava começando a ser liberado, né? Fechado praticamente, totalmente fechado. Enfim, um cenário de bastante incerteza e Trump partindo para uns ataques assim, massivos contra o Irã. Que cenário é esse que a gente tem pela frente? Qual é a sua análise, Ana? Ô, Cris, eu vou pedir licença para abrir um parênteses, porque eu estou com uma percepção, de maneira geral, de que é como se a gente estivesse analisando o mundo, visse que o mundo está caminhando para um buraco, que é isso, para a possibilidade de ter guerras cada vez mais generalizadas, e a gente está caminhando, e como se isso fosse por inércia. E não é assim que as coisas funcionam. Assim, eu acho que é importante sempre retomar que a guerra não é inevitável. Nenhuma das guerras é inevitável. E eu não estou aqui fazendo só um discurso pacifista romântico, nem nada desse tipo. É que existem outras ferramentas para mediar os conflitos, e algumas delas, inclusive, são de natureza econômica. Eu acho que quando a gente compara na percepção das pessoas, eu tenho certeza que na opinião da população do mundo inteiro, o que essas pessoas querem é viver em paz, ter a possibilidade de criar seus filhos, fazer análises de comparação, inclusive. Eu prefiro ter um blindado ou ter duas ambulâncias, já que custa o mesmo tanto. Uhum. Então, eu acho que nesse momento em que a gente vê o mundo nesse movimento, nunca é demais a gente falar que, olha, a gente não precisa ser dessa maneira. A tradição do Brasil, inclusive, não é essa. A tradição do Brasil, e o Brasil tem muito a ganhar enquanto mediador de conflitos, enquanto sempre que tiver oportunidade a gente contribuir para desescalar os enfrentamentos, e isso é positivo para o Brasil, é positivo para os povos ao redor do mundo, e acho que é positivo para todo mundo que está aqui, de fato, tentando construir um futuro soberano e melhor para o nosso país. Sobre a questão do Irã em particular, e é isso, a gente vai falar de várias guerras que estão aí retomando, né? Sim. O que eu chamaria a atenção, mais uma vez, é que as escaramuças que voltaram, algumas delas, inclusive ataques, tanto por parte do Irã quanto por parte dos Estados Unidos, qual que é a grande questão que está em jogo? Quando a gente viu o acordo de cessar-fogo, tinha ali uma possibilidade de negociação em torno de como que funcionaria o gerenciamento do Estreito de Hormuz. Não é interessante para os Estados Unidos prorrogar um conflito ou fazer com que ele volte ao que era antes, porque o preço do barril de petróleo vai lá em cima e o Trump tem uma eleição em casa daqui a pouco, para a qual ele não tem sido muito bem cotado, levando em conta as pesquisas mostram isso, a própria economia doméstica. Para o Irã, tem um sentimento assim, de resistência, de nós não vamos abrir mão da nossa soberania, mas também a gente tem que identificar que tem todo tipo de dano à infraestrutura. Então, não é só a infraestrutura militar, é danos à infraestrutura mesmo. Assim, a guerra, quando ela vai sendo prolongada, ela gera um cansaço. E as mortes das pessoas, né? São famílias, assim, economia. Então, assim, não existe por parte deles essa questão, mas ficou uma coisinha aberta no acordo, que é como que vai funcionar o Estreito.
Por isso que a questão é econômica. Se vai cobrar taxa ou não, que o Irã tem insistido nisso. Essencialmente isso. Se vai passar a ter algum tipo de pedágio, se esse pedágio vai ser compartilhado com outros países, mas só da região. Não aceitam abrir, por exemplo, para que os Estados Unidos entrem enquanto mediador ali, já que os próprios Estados Unidos foi quem colocou isso em pauta, né? Não era uma questão a possibilidade de cobrar pedágio para passar. Só se tornou que o Trump uma tem questão... dito, né? Não aceito taxa de nenhuma natureza ali. E nesse ponto, eu acho que o Irã tem um ativo estratégico. E o Irã não tem por que não cobrar algum tipo seja de taxa compartilhada junto com os vizinhos, mas principalmente reforçando que a soberania sobre o estreito é deles. Deles, na melhor hipótese, compartilhada com os vizinhos. Que os Estados Unidos, o que tinham ali eram bases militares em países vizinhos e essas bases, muitas delas foram destruídas. Assim. Então, a reivindicação é que saiam daqui. Não, e de fato é isso. Quer dizer, se o Irã consegue, no pós-guerra, estabelecer a taxa, ele muda a configuração de poder ali no Oriente Médio, né? É disso que está se falando. Mas, enfim, como você mencionou, o memorando de entendimento inicial, na verdade, virou um memorando de desentendimento, isso está muito claro agora. E aí eu queria trazer o Ian para a conversa, porque a gente está vendo, né, Ian, essa mudança de estratégia dos Estados Unidos nesse momento, esses ataques, que a gente não sabe exatamente, né, por quanto tempo vão se prolongar com esta intensidade, né, se ele faz um ataque muito grande, depois recua, enfim, como é que vai ficar? Agora, interessante também, Ian, queria te ouvir sobre isso, que toda essa reversão de expectativas com relação à guerra no Irã acontece no momento, ela coincide exatamente com o momento até dos funerais do Ali Khamenei, né, do líder que foi assassinado no primeiro dia da guerra por um ataque de Israel e dos Estados Unidos, e que os funerais, com a presença maciça de muita gente, são uma demonstração de força, né? Ou pelo menos projeta uma imagem de força para o mundo do governo iraniano nesse momento. Mas, enfim, queria a tua análise também desse cenário todo, desse contexto, levando em conta, acho que esse aspecto, né, que não é trivial, né, dessas demonstrações de força do governo iraniano. Força e coesão, Cris. Eu acho que o que a gente viu em Teherã, o que a gente vai ver em Mashhad, onde ele vai ser finalmente sepultado, são demonstrações de que esse regime está forte internamente, está muito coeso, sem sinais de ruptura. Agora, em relação aos ataques, Cris, eu não acredito que a decisão de Trump de romper o acordo de cessar-fogo signifique a volta da guerra, de uma guerra em grande escala, como a gente viu nos meses anteriores, em que Israel também participava. Eu acho que faz muito mais parte de uma estratégia de negociação mais ampla do que necessariamente um retorno ao status quo que a gente tinha lá no começo, uma tentativa do governo americano de derrubar o regime, de fazer uma mudança de regime por meio da força, ou mesmo de controlar o Estreito de Hormuz por meio da força. Acho que isso ficou muito claro para os Estados Unidos, que é impossível realizar nesse momento sem custos políticos e de vidas também muito grande, né? Acho que a gente está entrando num outro momento da negociação em que também a questão das tarifas é importante, mas o ponto central dessa negociação vai ser a capacidade atômica do Irã, se o Irã vai ter capacidade, vai permanecer com a capacidade de enriquecer urânio, de manter os estoques de urânio enriquecidos. Eu acho que o ponto central de toda essa discussão passa por aí. Seria uma derrota muito grande para os Estados Unidos que o Irã continuasse com seu programa nuclear. E o Irã parece não estar disposto a abrir mão disso, ou abrir mão disso a um custo muito alto. Acho que a gente vai entrar numa fase agora de pequenas escaramuças, como a Ana falou, pequenos embates, mas nada muito grande. O ataque americano, eles atacaram 90 alvos nessa madrugada de quarta-feira para quinta-feira, mas nada de grande impacto, assim como o Irã não respondeu de forma muito agressiva. Foram respostas mais tranquilas, digamos assim, com bastante aspas, né? Eles enviaram alguns mísseis balísticos contra as bases americanas que acabaram sendo interceptados.
Então, eu acho que o que a gente está vendo agora é uma nova fase do processo de negociação, em que não está se olhando mais o fim imediato da guerra e se olhando mais o futuro desse acordo que poria fim a essa guerra. E, claramente, esse acordo está bastante difícil de chegar a uma conclusão. Jamil, houve a cúpula da OTAN nesses primeiros dias aí dessa semana, o assunto Irã esteve presente, claro. De que forma ele foi tratado dentro dessa cúpula da OTAN, Jamil? Olha, Cris, de fato essa cúpula aconteceu quase no momento, quase parecia combinado, né? Você tem justamente uma retomada dos ataques, e eu concordo com o Ian, limitados, só para a gente colocar numa perspectiva, naquele dia 28 de fevereiro, quando a guerra começou, os ataques sobre o Irã, só naquela noite, passaram de 1.000 alvos. Desta vez foram 90, ou seja, claro, há uma enorme diferença em relação ao que aconteceu no dia 28 de fevereiro e o que está acontecendo agora. Então, realmente é algo diferente. Mas, óbvio, há um grande debate sobre se isso mostra uma espécie de limitação dos poderes dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? O governo norte-americano chega na cúpula da OTAN entendendo que aquela vontade de redesenhar o mundo sozinho, rompendo parcerias, rompendo alianças, tem um limite. E que esse limite, obviamente, se fez mostrar em várias partes do mundo, inclusive, eu diria, especialmente no Irã. Então, o que existiu, basicamente, na cúpula foi uma tentativa do lado da OTAN de dizer, olha, nós podemos até incluir algum tipo de declaração formal por parte da OTAN de que o Estreito de Hormuz precisa ser mantido aberto, mas, de outro lado, nós não vamos aqui nos comprometer com nenhum tipo de arma ou de envolvimento militar dos demais parceiros da OTAN. Foi um meio termo encontrado para satisfazer Donald Trump, para ele dizer em casa, olha só, a OTAN está comigo, e do outro lado, do parte da OTAN, muito claramente dizendo, não, nós não temos nenhum tipo de envolvimento militar neste conflito. Então, é uma cúpula que quase, insisto, parecia ter acontecido no momento adequado justamente para falar desses temas. E tem um ponto que eu acho que é fundamental de a gente trazer, Cris, que é justamente esse memorando de entendimento, ou como você bem colocou, o memorando de desentendimento. Eu ouvi de muitos diplomatas, inclusive, que estavam na reunião da OTAN, a seguinte frase: quando esse acordo foi fechado, alguns deles disseram, ótimo, agora só falta tudo. Né? Ou seja, ali estava o início, na verdade, de um processo que, como o Ian disse, é muito complicado e pode ser repleto, eu diria, de buracos na estrada. Aí seriam dois os enormes buracos na estrada. O primeiro deles, o programa nuclear iraniano, como o Ian disse, não há como você chegar a um final para esse conflito sem algum tipo de encaminhamento para a questão do programa nuclear iraniano. E dois, como vocês já colocaram, o próprio Estreito de Hormuz. Quem é que vai administrar? Como vai ser administrado? Vai ter pedágio? Não vai ter pedágio? Quem fica com dinheiro? Etc. Então, esses dois serão os dois grandes temas das próximas, na verdade, das atuais negociações. Insisto, para o governo Donald Trump, como vocês mesmos também colocaram, não há vontade nenhuma de voltar a ter uma guerra em larga escala. Para o Irã, tampouco. Então, a questão é saber como esse novo embate entre esses dois campos militares vão repercutir na negociação dentro das salas, obviamente, com os diplomatas. Exatamente. E essa complexidade toda que o Jamil está trazendo, a gente vai aprofundar daqui a pouco, um pouco mais sobre a cúpula da OTAN, Ana, mas eu queria agora rapidamente falar sobre um outro ponto, que é a Ucrânia. O Zelensky, presidente da Ucrânia, foi convidado à cúpula, né, recebeu, digamos, uma promessa de ajuda importante do Trump, isso dá fôlego para ele, né, certamente vai provocar alguma reação de Putin, mas, enfim, a Ucrânia é um outro cenário de guerra que a gente também não consegue ver um desfecho próximo, ao contrário, né, parece que até a gente pode até esperar aí um reforço nos combates. Enfim, é uma coisa para a gente acompanhar com cuidado. Também queria a tua análise sobre isso. Para fazer essa ponte do Irã para a Ucrânia,
eu vou chamar a atenção só para duas coisas no Irã que vão repercutir. Uma, que muitas vezes para as empresas que fazem o transporte, inclusive do petróleo, de fertilizantes, pelo estreito, por conta deles, assim, então se vai ter pedágio que tenha, a gente paga o pedágio, o que a gente quer é que pare esse cenário de instabilidade, que dentro desse cenário de instabilidade a gente fica imprevisível, para a gente se organizar financeiramente. Estou dando esse exemplo porque isso é uma saída não militar para um confronto que existe. Um outro exemplo é o Irã. Eles têm tido muito sucesso na disputa da opinião pública, inclusive nos Estados Unidos. E não é pelo desempenho deles no terreno de batalha, porque isso até as pessoas estão acompanhando, estão curiosas sobre drones, mas isso acaba sendo uma discussão mais de especialista. Mas muitas vezes eles têm conseguido muito êxito com aqueles videozinhos que eles têm feito com os bonequinhos do Lego. Então, uma estratégia de comunicação. Uma estratégia de comunicação com música, mostrando a cultura deles, criticando elementos do governo Trump, inclusive construindo pontes com a cultura do estadunidense médio, trazendo elementos da América Latina. Então, agora trouxeram vários vídeos sobre futebol, e aí todo mundo comentou, né? Gente, eu vi foi uma matéria do Jamil, ele reportando, né? Como assim o Trump liga para retirar um cartão? Então, assim, eu acho que eles têm conseguido fazer essa batalha, que não deixa de ser uma disputa, né? É um confronto. É importantíssima, a da comunicação. Eu quis dizer assim, a batalha entre os estados, assim, porque ela não vai desaparecer. Com o memorando de entendimento ou sem memorando, ela vai seguir existindo. Eu acho que eles têm tido sucesso em trazer isso para outras maneiras que não são militarizadas. Por isso que eu falei que a gente não pode entrar nessa lógica do vai gastando com arma que vai resolver o problema, porque não é assim. Sei. E aí, fazendo a ponte para a Ucrânia, o que eu acho que tem acontecido, tem uma mudança tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Vou começar pela Rússia, não especificamente só sobre o Putin. Mas o que a guerra gera? A guerra gera para os dois países desgaste. Ainda que a Rússia conseguiu um processo de crescimento econômico no início da guerra, mesmo com as sanções, mas isso começou a dar uma mudada agora recente, mas isso cansa. Uma pessoa comum, ela cansa de guerra. E o que vai acontecendo também por parte da Ucrânia? Vai tendo também uma curva de aprendizado. E acho que tem uma curva de aprendizado na resistência que a Ucrânia foi demonstrando, que ela incorpora duas questões. Uma, que ela olhou para o que foi o Irã, inclusive, ela já vinha nesse processo, mas com o Irã isso se amplifica, que é mudanças na técnica de como fazer a guerra. Então, assim, eles passaram a ter, por exemplo, uma capacidade de produção de drones rápida, barata, e isso muda, né? Eles passaram a fazer ataques de dinâmica, né? Muda a dinâmica. E acho que tem uma questão que é doutrinária também, porque isso a gente ainda não tem muitas informações, às vezes o Jamil tem. Mas uma curiosidade que eu tenho, assim, é porque a Palantir e essas outras ferramentas de inteligência artificial e as Big Techs que os Estados Unidos têm, cada vez que passa, elas não são um dado na guerra. Elas são a nova forma de travar batalhas. Então, essa técnica passou a ser muito certeira. Assim. Então, alguma coisa tem de mudança aí também por parte dessas empresas. Então, a minha impressão é que, no caso da Ucrânia, é ruim para o Trump, porque é isso, ele vendeu que era fácil de resolver e descobriu que não é assim, né, que funciona, que é complexo, os problemas são difíceis de resolver, e eles só vão ser resolvidos se, de fato, a gente for encarar essa complexidade toda, que são múltiplos fatores, não é assim que a gente resolve. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma mudança tanto na Ucrânia quanto no comportamento da Rússia. A gente vai acompanhar isso. Agora a gente precisa fazer uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a professora Ana Penido. A gente estava falando, né, Ana, agora há pouco, da situação da guerra na Ucrânia. O Ian também acompanha bastante esse assunto, já esteve lá, inclusive, algumas vezes. Ian, explica para a gente melhor que promessa é essa de ajuda do Trump ao Zelensky, de que forma isso impacta esse conflito? A curto prazo não impacta em nada, Cris, porque o que o Trump fez não foi prometer
o envio dos mísseis Patriot, que são muito eficazes nas interceptações dos mísseis balísticos e mesmo dos mísseis hipersônicos que a Rússia ataca a Ucrânia, né? O que ele prometeu foi permitir que a Ucrânia, em algum momento, comece a produzir esses mísseis. A Ucrânia tem uma indústria bélica interessante, importante, mas não de mísseis de larga escala. Já teve no passado, claro, foi um centro de produção bélica da União Soviética, mas hoje isso está muito depauperado. Ou seja, vai demorar anos até que a Ucrânia comece a produzir esses mísseis. E esses mísseis eles estão em falta no mundo inteiro. Os Estados Unidos utilizou de forma bastante significativa os seus estoques na guerra contra o Irã, protegendo Israel, principalmente, né? Agora, a ajuda que ele ofereceu à Ucrânia foi uma ajuda, digamos assim, terceirizada. Agora, na OTAN, ele prometeu continuar vendendo seu armamento para os países da Europa e disse não se importar muito aonde esses armamentos serão usados. Obviamente, dando a entender que se a Europa comprar mísseis Patriot ou outro tipo de armamento dos Estados Unidos, e eles forem usados na Ucrânia, para ele tudo bem. É isso, inclusive, justamente a cúpula da OTAN se dá no momento em que os Estados Unidos cobram que os seus aliados na Europa investam mais em compra de armamentos, né? Aumentem os seus orçamentos, os seus gastos em defesa, claro, de preferência, comprando da indústria bélica norte-americana. Jamil acompanhou a cúpula, sabe muito bem, explica para a gente, Jamil, o contexto, explica melhor esse contexto, né, em que os aliados têm uma série de divergências entre si, mas estão todos pendurados uns nos outros, digamos assim. Cris, perfeita a tua colocação, porque pendurado uns nos outros exatamente a situação e que eles parecem descobrir de uma forma cada vez mais explícita. A cúpula, às vésperas da cúpula, eu vi muita gente dizendo, olha, essa é uma cúpula talvez histórica, talvez existencial até, no debate sobre a manutenção e de uma certa forma, a credibilidade dessa aliança que fez, obviamente, o século XX ser o que o século XX tem toda uma polêmica em relação à sua manutenção ou não, da sua expansão, e a cúpula ia começar com uma enorme tensão. O governo norte-americano vai anunciar algum tipo de ruptura ou não? O governo norte-americano pode anunciar a sua saída da OTAN? Chegou a ser colocado dessa forma. Claro, não é tão simples assim, mas a gente sabe que com Donald Trump tudo era possível. E o que Ankara, na verdade, o governo da Turquia, junto com seus aliados europeus fizeram, foi, na verdade, uma operação de sedução para que todos pudessem acomodar os seus interesses e que a cúpula pudesse acontecer e terminar, de uma certa forma, mantendo a existência da OTAN. E aí o que nós tivemos foram os vários atores performando, no fundo, Cris, os seus papéis. Donald Trump, para a imprensa, e inclusive tem uma história muito curiosa, Donald Trump queria que a imprensa tivesse entrado dentro da cúpula da OTAN. E aí os outros parceiros falaram, não, olha, isso não é feito, a cúpula da OTAN não tem a presença da imprensa. Ou seja, Donald Trump queria, claro, um palco político, queria um palco de campanha eleitoral, queria, obviamente, aquela imprensa ali reportando. Como isso não foi permitido, ele fez o papel dele de arauto de tantos desastres e tantas ordens fora da cúpula, antes e depois. Ele, por exemplo, anunciou que estava rompendo todo o comércio com a Espanha, sendo que dentro da cúpula, e isso eu tenho gente que estava dentro da sala de reunião me confirmando, ele não tocou no nome Espanha e durante todo o evento. Então, claro, existia essa expectativa de que ela pudesse ser, na verdade, uma cúpula de muita ruptura. E, no final das contas, o que nós vimos foi uma cúpula de acomodação. Do lado da OTAN, muito ciente, os governos europeus dizendo, olha, sim, nós estamos dispostos a trabalhar de uma outra forma nessa aliança. E do lado norte-americano, e eu acho que essa é a grande novidade, é uma cúpula que mostrou um Donald Trump talvez um pouco mais ciente de que ele se meteu, no fundo, em duas ciladas. A primeira delas foi prometer que, lá atrás, que a guerra na Ucrânia iria terminar em 24 horas,
já estamos 1 ano e meio de governo Donald Trump e nenhum sinal de conclusão dessa guerra. Ele disse isso na campanha eleitoral, que essa guerra ele iria terminar em 24 horas. E a outra, eu diria, cilada que ele se deu conta é de que uma vez que você entra numa guerra, e aí no caso do Irã mais especificamente, não é tão fácil sair dela. Aquela promessa dele de que os Estados Unidos não entrariam mais em guerras eternas, olha, parece não ser tão fácil cumprir essa promessa. Então, foi uma cúpula que, no fundo, acomodou esses vários interesses. Foi muito curioso, Cris, só para completar aqui, conversava com um dos embaixadores de um dos países europeus que faz parte, no caso, da OTAN, e ao final da cúpula eu tinha pedido para conversar com ele. E quando terminou a reunião, quando de fato os chefes de Estado já tinham ido embora, ele mandou uma mensagem e disse, pode ligar. E aí quando eu ligo, eu pergunto para ele, como é que foi? Ele falou, não sei, só sei que sobrevivemos. Nossa. Eu acho que espelha bem a realidade, né? Essa avaliação assim, curta e grossa, né, de um diplomata. Ana, eu queria trazer esse contexto que o Jamil traz, né, das divergências internas, dos problemas da OTAN, e o Trump querendo fazer disso um palco, né, para ele, até porque ele está em vésperas de eleição, vocês mesmas já mencionou isso aqui. Eu queria juntar esse aspecto, com uma outra coisa que a gente tem visto por parte do Trump ultimamente, né? Até a agência Reuters fez um levantamento sobre isso, que nas 2 últimas semanas ele usou em vários discursos a palavra comunismo, né? Dizendo que os Estados Unidos precisam combater e derrotar o comunismo. Claro, um discurso também muito conveniente em época pré-eleitoral. Eu queria a tua análise exatamente sobre isso, sobre essas estratégias do Trump para se colocar nesse momento, até de uma certa forma ressuscitando um pouco aquele clima de Guerra Fria. Sim, eu acho que nesse ponto é interessante a gente tentar diferenciar o que são os Estados Unidos na arena política e o que é o Trump nessa arena política internacional também. Porque pensando primeiro nos Estados Unidos, até para a gente retomar a pauta da OTAN, mas assim, se a gente for pensar especificamente nos Estados Unidos, a gente, muitas vezes nas nossas discussões, a gente fica, quem está ganhando? É a Ucrânia ou é a Rússia? Quem está ganhando? É o Irã ou os Estados Unidos? E a gente perde de vista que, na verdade, quem ganha todas as guerras é a indústria que produz armamentos e os países que têm base industrial que vende armamentos para terceiros, assim. Então, para mim, eu nunca acreditei em momento nenhum assim, que o Trump fosse se retirar da OTAN, porque a OTAN é extremamente funcional do ponto de vista econômico. Uhum. Que é a sua pergunta, assim, a OTAN, ele conseguiu uma conquista. Você garantir que 5% de cada um dos países, que todos os países se comprometessem a gastar 5% de orçamento. E agora, os países que não deu, eu estava brincando, mas tem a Série A e a Série B da Europa, né? Uhum. Eu ainda estou em clima de futebol, né? Eu não elaborei a derrota ainda não. Mas os países Série B da Europa estão propondo a criação de um banco junto com o Canadá para tentar oferecer garantias para que eles... Então, além deles gastarem 5% do PIB, eles estão tentando criar maneiras para se endividar para comprar mais armas. Então, para financiar os gastos militares. Para financiar esses gastos, assim, é isso. Quem ganha é quem está produzindo arma. Ponto final. Não é nenhum desses estados e as populações desses países, né? E aí o Trump, ele está num momento assim que ele, de certa maneira, ele é fruto do que são esses 250 anos dos Estados Unidos, mas também é um marco de ruptura em função do ambiente internacional. Quando ele fala de comunismo, ele não está pensando na União Soviética, ele está pensando na China. Só que é complexo quando ele traz a ideia, tenta reavivar, né, internamente a ideia de uma Guerra Fria, porque a Guerra Fria, de fato, na Guerra Fria existiam 2 blocos distintos, econômicos, ideológicos, propondo saídas diferentes para o mundo, eram blocos. A gente nunca pode perder de vista que a OTAN foi criada numa lógica de enfrentar o Pacto de Varsóvia. Isso. E tinha, inclusive, um acordo de que, olha, quando acabasse o Pacto de Varsóvia, por que a OTAN existe, então, se não tem o outro lado? Então, você tem uma ferramenta inteira que foi construída para algo que não existe mais. Então, quando a gente vai olhar especificamente ali para o Trump, a gente pode fazer mais ou menos a mesma analogia, de que é isso, a ideia de ter um inimigo interno é fundamental. Aí,
se é um inimigo comunista, se é o ambientalista, se são os gays, se é o imigrante. Se é o imigrante, se é a mulher, você vai customizando conforme o público, conforme a pauta, conforme a possibilidade. Mas a China, em momento nenhum, está se colocando no cenário internacional enquanto um novo bloco ideológico de disputas. Então, não tem uma disputa entre comunismo e capitalismo colocada, nem entre liberalismo e... Essas disputas não estão colocadas. Pelo contrário, está todo mundo construindo os mesmos organismos. Claramente, você precisa ter um inimigo, né? Isso em campanha eleitoral, como eu disse, é muito conveniente. O Jamil quer acrescentar. Jamil? Só porque essa palavra ela é muito, eu diria, encantada, né? Essa palavra comunismo, principalmente nos Estados Unidos. Encantada não porque ela é bonita ou feia, não é nesse sentido. É porque ela, politicamente, nos Estados Unidos, ela serve para muita coisa. Ela serve para lidar com os desafios domésticos, daqueles progressistas, aqueles que eventualmente querem a defesa de direitos humanos ou de defesa de alguma minoria específica. Então, ela serve para designar todos esses grupos, né, de uma forma absolutamente, eu diria, fora de qualquer tipo de rigor acadêmico, ideológico ou qualquer rigor que você possa imaginar, mas ela serve para isso. E ela é encantada também porque, sem falar a palavra China, ela pode, e como a professora colocou, ela pode colocar o aniversário dos 250 anos dos Estados Unidos nesse contexto de confronto justamente com o seu maior desafio existencial, pelo menos no mundo, que é justamente a China. O professor tem toda a razão. Não dá para comparar a Guerra Fria com o que nós temos neste momento. Naqueles anos da Guerra Fria, eram realmente dois blocos divididos, separados. Hoje, a China é o maior parceiro comercial de mais de 100 países no mundo, inclusive na fronteira com os Estados Unidos. Então, você não tem como dizer esse é o meu bloco e aquele ali é o teu bloco. Não, a interdependência torna isso absolutamente impossível. Eu fui há poucas semanas para a China e vi americanos muito ávidos por fazer negócios na China. Então, é muito diferente da relação entre União Soviética e Estados Unidos. Agora, o que é absolutamente claro é que Donald Trump, quando usa essa palavra para a comemoração de 250 anos do seu próprio país, ele obviamente transforma essa expressão, esse termo, em uma espécie de escudo, um escudo doméstico contra qualquer força que vá contra o seu movimento político e, no palco internacional, contra essa superpotência, no caso a China, que acredita realmente que o século XXI vai ser dela também. Ian também quer entrar nesse debate. Ian? Eu acho que a gente não tem um embate ideológico, como a professora falava, claramente, a gente não vê ou como o Jamil colocava, uma divisão de blocos importantes, mas a gente tem um embate por mercados e recursos naturais muito claros, né? Eu acho que os Estados Unidos e China estão competindo por essa hegemonia no mundo, estão tentando encontrar maneiras de impedir que um e outro se sobreponham sobre seus mercados. A gente tem claramente um conflito sendo gestado aí, talvez não por causas ideológicas, mas com certeza por questões econômicas. Sem dúvida, isso envolve, a gente já tem conversado aqui no programa sobre esse assunto, acesso a recursos naturais, aos minerais críticos, estratégicos, muito usados, né, na indústria de defesa, e as famosas terras raras. É um assunto que a gente vai voltar várias vezes a ele. Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro, hoje contando com a presença da professora Ana Penido. Ana, um assunto importante para a gente falar aqui, e o Jamil vai trazer esses bastidores já, mas foi uma decisão muito importante anunciada pelo Hamas, anunciou que está saindo da administração do governo de Gaza, né, depois de quase 20 anos. Foi um anúncio, de fato, que surpreendeu muita gente. Israel e Estados Unidos não souberam exatamente muito bem também
como reagir, né? Exatamente, eu acho que pela surpresa do anúncio, mas que o Jamil, como tem esses bastidores, vai poder explicar muito melhor para a gente o que significa exatamente esse anúncio feito pelo Hamas sobre Gaza, Jamil. Cris, eu conversei com as pessoas justamente no Oriente Médio, inclusive na Cisjordânia e também em Gaza, e é curioso que para os palestinos isso não foi exatamente uma surpresa. A informação que eu tenho é que quando o Egito já negociava uma espécie de cessar-fogo lá atrás para o conflito em Gaza, já existia uma intenção, ou pelo menos uma sinalização dos negociadores do Hamas, dizendo, olha, se houver um cessar-fogo, nós estamos dispostos a abrir mão justamente dessa participação no governo. Hoje, o que nós temos? Temos um plano mais do que controverso, no caso do Conselho da Paz, mas que tem uma ligação com o Conselho de Segurança da ONU para criar uma administração civil dentro de Gaza. E aí, o que, pelo menos, me passaram é que essa foi uma ação tática por parte do Hamas. O Hamas não deixa de existir, o Hamas não deixa de ser extremamente influente. O que ele faz, no fundo, é dizer o seguinte, olha, neste momento que eu estou sendo pressionado, sem dúvida nenhuma, pelo Catar e pela Turquia, que eu estou sendo, de alguma forma, limitado nas minhas ações por conta, é claro, do Irã, que tem a sua própria guerra para lidar, e sim, tem uma enorme pressão, inclusive, dos países árabes, para que eu, de alguma forma, faça uma adesão ao plano de paz, falo, muito bem, então eu entrego o governo e vocês agora passam a administrar Gaza e reconstruir Gaza. E eu, de uma certa forma, não falo, eu, no caso, Hamas, está dizendo, eu não vou renunciar às armas, eu aceito guardar as armas, eles usam a palavra armazenar essas armas, isso fica como uma espécie de compromisso por parte do Hamas, mas eu me reorganizo como uma base, no fundo, política e social. Por que isso? Porque o Hamas acredita, e tem muita confiança nesse caminho, de que se eventualmente um dia houver algum tipo de eleição, ou na Cisjordânia, ou em Gaza, ele, pelo menos o cálculo que é feito hoje pelo Hamas, ele ganha em todas as regiões que seriam hoje da Palestina. Então, é uma atitude que pode ser e pode parecer surpreendente, é verdade, Cris, no governo norte-americano e no governo israelense, muita gente declarando vitória, olha só, é o fim do Hamas depois de 20 anos, da parte do Hamas, não é essa a avaliação, é a avaliação de uma movimentação tática justamente para não perder poder. E então, Ian, o que a gente está vendo, exatamente pelo que o Jamil traz, o Hamas permanece como uma força política e militar, na medida em que ele não se desarma. Mas é um movimento político, Cris, que ganhou muita força após o 7 de outubro. Como o Jamil dizia, se houvesse uma eleição hoje na Cisjordânia, com a certeza absoluta o Hamas venceria essa eleição. O Hamas passou a ser um protagonista importante na Cisjordânia após os ataques. Você vai a Ramallah, Nablus, Tulkarem, onde você quer que vá a Cisjordânia, você vai encontrar bandeiras do Hamas, você vai encontrar as pessoas defendendo o Hamas publicamente. Os mártires do Hamas, que foram mortos pelos israelenses, agora estão estampados em pôsteres por toda a Cisjordânia. E esse é um cenário muito diferente pré-7 de outubro, quando a autoridade palestina conseguia impedir que o Hamas tivesse uma presença mais pública na Cisjordânia. Após os ataques de 7 de outubro, isso se transformou de forma profunda, em especial depois do genocídio em Gaza, né? O Hamas se tornou o movimento político mais importante da Palestina e assim permanecerá. A saída de Gaza, como dizia o Jamil, é só uma saída estratégica. E, sob o ponto de vista palestino, Cris, a guerra em Gaza, a guerra entre o Hamas e Gaza, foi vencida pelo Hamas. Israel nunca esteve numa posição tão frágil no cenário internacional. A ideia de um Estado palestino nunca esteve tão forte no cenário internacional. E o responsável por isso, nessa visão palestina como um todo, não só de Gaza, é de que o responsável é o Hamas. O Hamas é o grande vencedor dessa guerra sob esse ponto de vista palestino.
Ana, de fato, isso que ambos comentaram, o Hamas com esse gesto, com essa decisão, ele volta a chamar a atenção para a situação em Gaza, que fica ali como se fosse num limbo, só que as pessoas continuam morrendo, Israel continua assassinando pessoas, né? É de fato um genocídio, Ian lembrou, e a gente precisa falar sempre disso, porque as pessoas continuam morrendo. Então, chamou atenção, pelo menos, novamente, para a situação em Gaza, que é absolutamente uma tragédia humanitária. E acho que justiça seja feita, se a gente fosse escolher um campeão moral também para essa Copa do Mundo. O Jamil falou do Egito, né? É muito relevante a participação do técnico do Egito, colocando a questão da Palestina na imprensa internacional. E tentaram fazer com que ele desaparecesse de várias maneiras, mas ele pautou. Então, ainda que o Egito tenha sido eliminado aí pela Argentina, nossa irmã latino-americana, eu vou estar sempre com os latinos, mas acho que o campeão moral, assim, na minha eleição, com certeza, concordo plenamente, é o técnico do Egito. Agora, sobre a Palestina, eu acho que ela é um bom exemplo, inclusive, de como que as outras questões que não são estritamente bélicas, elas muitas vezes vão trazer danos cada vez mais gravosos, e você sai da imprensa, porque a guerra chama atenção, a bomba chama atenção, os orçamentos são trilionários. Mas a morte pela fome, por exemplo, em função das condições de habitação daquele espaço, não chama tanta atenção. Então, acho que o que a gente continua vendo, aí não só na Palestina, né, os ataques de Israel ao Líbano, então isso aí claro. Enquanto a bomba, muitas vezes ela vai passar uma imagem da força, né, olha como Israel foi forte, conseguiu atingir. Quando você vê um monte de criança numa fila para tentar conseguir meia colher de comida, isso tem um impacto, assim, um efeito no psicológico da humanidade, que é outro, assim, que gera outro nível de empatia. Porque você vê que não são os fortões, você vê ali gente muito frágil passando por isso. A guerra tem cara de gente, né? Tem gente cara vulnerável, de gente. sofrida. E que não morre necessariamente de bomba. Por isso que eu acho que essa questão de outras possibilidades de ameaçar a soberania dos estados, a gente às vezes deixa ela num plano secundário, mas ela é central. Se a gente for puxar a questão da Venezuela, é isso, eles acabaram de sofrer um terremoto. Não é uma coisa simples fazer esse processo de resgate de corpos, né? Tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista operacional. Ao invés da gente ver muitas vezes uma unidade em torno de ajudar o país que está diante desse problema, outros problemas a gente nem falou, né? Por exemplo, do ebola no Congo. Então, assim, a gente vê que tem uma seletividade, né? Então, nas pautas, né? Nas pautas. A gente aqui no Brasil e no mundo tem falado. Aqui não, aqui a gente fala. Mas, de forma geral, essa preocupação, são preocupações que não são bélicas. Então, eu acho que quando a gente vê as sanções econômicas, a Venezuela hoje tem uma reivindicação principal. Há tempos eles querem retomar o que é deles, porque é deles, as reservas internacionais. Não é de outros, é deles. Eles têm ativos congelados por conta das sanções, estão pedindo que sejam liberados. Eles querem de volta. Claro. Então, nem diante desse cenário, eles estão tendo direito de ter de volta o que é deles por direito para enfrentar um problema horrível que é os efeitos do terremoto, né? Que a gente está vendo os efeitos de curto prazo, mas não é de curto prazo, certo? Sim, um processo de reconstrução que vai levar anos, talvez décadas até. Então, assim, eu acho que essas outras medidas, como, por exemplo, as sanções econômicas, as sanções em função da fome, né, a dificuldade de acesso ao alimento, porque você não deixa determinadas agências entrarem em determinados territórios, isso provoca, na ponta da caneta, mais mortes. Então, eu acho que é importante pensar nesse cenário internacional também por esses outros aspectos que não são tão balísticos, mas que são extremamente violentos também. Claro. Esses impactos nas pessoas, na saúde das pessoas que as guerras provocam, né? É claro que há esse aspecto humanitário imediato, né? Essa perda de vidas imediata com os ataques, com bombardeios, mas o impacto ele se desdobra a longo prazo, né? Os efeitos dessas guerras sobre a saúde das pessoas. Então, muito mais gente morre em consequência das guerras do que a gente, numa primeira análise, pode quantificar, né? Consegue quantificar. Você falou na Venezuela, o Ian esteve lá, inclusive, né? Ian trouxe para a gente muito o relato em primeira mão na semana passada
enfim, as tentativas de algum resgate, claro, a gente sabe, são menores, porque o tempo vai passando, mas a gente tem visto ainda alguns resgates, tem também a tentativa de recuperar os corpos, mas, enfim, tudo uma tragédia muito grande, né, Ian? Em meio a dificuldades políticas, né? Teoricamente, teria se esgotado agora um prazo de 6 meses para que houvesse eleições, né? Após o ataque dos Estados Unidos, o sequestro de Nicolás Maduro, havia uma expectativa, pelo menos da oposição, de que houvesse eleições, mas não se fala nisso, não há, e acho que, claro que o terremoto, né, Ian, complicou ainda mais toda essa situação. Enfim, qual é a análise que você traz nesse momento da situação na Venezuela? A situação está bastante tensa na Venezuela, né? Vai ter muita repercussão política. A ação que o governo venezuelano empregou nas primeiras horas, nos primeiros dias desse desastre, né? O governo foi muito incapaz, foi muito lento. Talvez tenha sido a resposta possível para um país que está em crise há década e meia, desde o fim do ciclo de alta das commodities e de um Estado absolutamente depauperado ao longo desses últimos 15 anos, né? Há uma pressão muito grande sobre a presidente Delcy Rodrigues. Já teve, na semana passada, algo que era inédito na Venezuela, teve protestos pedindo a saída dela, algo muito, muito novo. Os Estados Unidos estão presentes de forma bastante, digamos, forte dentro da Venezuela, mais de 2.000 soldados, equipes de resgate, mas isso tudo tem sido muito incipiente ainda dentro do tamanho dessa tragédia, né? Os corpos estão sendo recolhidos pelos familiares, o governo tem pouca capacidade de conseguir retirar esses corpos, e as equipes de salvamento estão indo todas embora porque já não há mais expectativa de vida. Um dado interessante, Cris, no terremoto da Turquia em 2023, 315 pessoas foram salvas com vidas dos escombros. Na Venezuela, só 14. E a razão para isso, de acordo com os especialistas, foi a demora inicial em identificar onde essas pessoas estavam soterradas para que se pudesse levar água, comida, manter se não tivesse a hidratação, porque demorou pelo menos 3 dias para que as ajudas chegassem, né? Então, acho que o grande desafio americano agora é tentar controlar essa indignação contra o governo e conseguir segurar essa revolta e impedir que o país fique ainda mais instável. Eleições, nem ideia se tem de quando isso vai acontecer, né? Para o governo venezuelano atual, o status quo é muito bom, e para a oposição, muito ruim. A oposição queria eleições já, mas eles estão resignados também, de que não haverá eleições a curto prazo. É uma situação muito difícil e também é preciso concentrar na recuperação do país pós-terremoto, né? Aquilo que você falou, né? 2 terremotos seguidos, enfim, uma tragédia, algo bastante difícil aí do país se recuperar, precisa de muita ajuda internacional, inclusive, para conseguir se recuperar. Outro assunto que eu quero trazer, no tempo ainda que nós temos, é a situação na Colômbia, Ana. Ganhou o candidato de extrema-direita, começou a haver conversas, começaram a ser feitas entre o governo atual de Gustavo Petro e o candidato vencedor, Abelardo de la Espriella. Logo, os embates começaram de tal forma que a transição está comprometida. Espriella disse que não vai mais participar das conversas. E se por um lado a gente tem também o Petro botando em dúvida o resultado das eleições, tem agora a Espriella, inclusive, chamando as Forças Armadas para garantirem a democracia. Ou seja, um caldo grosso, muito perigoso nesse momento na Colômbia. Como é que você está vendo a situação lá? Bom, a Colômbia nunca foi um país simples, né? Sempre foi um país extremamente complexo, dessa maneira mais geral. E é notável, inclusive, a eleição de um presidente, que é isso, ele vai flertar com a extrema-direita, mas de um presidente que tem cidadania americana. Então, assim, isso aí vai gerar, com certeza, um conjunto de ruídos nessa comunicação entre a Colômbia e os Estados Unidos. No meu caso, assim, o que me preocupa mais especificamente é a questão do crime organizado. E aí, como que ele tem visto enquanto possibilidades de enfrentamento ao crime organizado.
E eu acho que isso é importante porque é algo que diz respeito diretamente ao Brasil, já que a Colômbia faz fronteira com o Brasil. Claro. E a discussão sobre crime organizado, de maneira geral, vem sendo mobilizada pelo Trump para interferir na América Latina. E assim, ele vem com uma receita que é uma combinação do velho com uma combinação dos vizinhos. O que é o velho? O velho é essa receita que a Colômbia já está nela faz 20 anos, de compra munição, compra helicóptero, instala a base dos Estados Unidos, militariza o enfrentamento às questões de segurança pública que vai resolver. É aquela típica questão que você fala assim, gente, mas é algo mal elaborado, porque tem 20 anos que você está tentando a mesma coisa, a mesma você receita não está tentando, não está tendo resultado, pelo contrário, está piorando. E o que ele vai trazer de novo? A proposta dos vizinhos. Então, ele vai trazer também essa dimensão de construir mega prisões, de contratar militares da reserva para essas mega prisões, com um plus problemático, que é a possibilidade de, inclusive, porque quando ele propõe criar uma base de defesa que seja civil, que é isso, né? A história do paramilitarismo. O Espriella, você está falando. O Espriella. Tá propondo a criação dessas bases. Isso, quando ele propõe isso no programa de governo e fala que ele já vai anunciar isso agora logo em agosto, né? Agora eu não lembro o dia, ele já deixou para o mês que vem. De certa maneira, o que a gente pode estar vendo é a legalização do paramilitarismo. Isso passar a ser uma força institucional dentro das múltiplas questões que já existem do ponto de vista de problema. E para a gente isso é relevante, para a gente Brasil, para a gente Estado brasileiro de maneira geral, porque o que nós temos pleiteado no cenário internacional é outra coisa. Inclusive no Mercosul a gente pontuou, né? Passou rapidamente por aí. O que o Brasil tem tratado é de que, olha, o que a gente precisa de cooperação, seja cooperação entre os vizinhos que têm os mesmos problemas, independente da cor do partido político que está no governo. Que a gente precisa de cooperação entre as nossas agências. Você não pode ter uma burocracia pública brigando com a outra e não trocando informação. Cooperação de inteligência, né? Cooperação na inteligência e, principalmente, o acompanhamento do fluxo financeiro. Porque isso vale para o grandão, isso vale para o pequenininho. Assim, eu brinco que ninguém rouba o seu celular porque não vai com sua cara. As pessoas roubam seu celular porque elas querem ficar com o recurso que elas podem aferir a partir da venda daquele seu celular. Não está nem aí, não é uma coisa com você, né? Claro. É uma coisa com o dinheiro que ela pode aferir daquele crime. E essa coisa do crime legal e ilegal está tudo muito misturado. Então, acho que para mim, uma preocupação que eu tenho nesse momento é que a Colômbia ela vai de novo apostar em um conjunto de receitas que a gente tem visto fracassadas e elas são antagônicas ao que o Brasil tem apontado enquanto ferramentas de enfrentamento ao crime organizado a nível internacional, mas principalmente na América Latina. É muito preocupante o que está acontecendo na Colômbia. Esse momento da transição, de fato, é bastante delicado e, como você disse, a gente precisa ter um olhar bastante atento, porque primeiro, é um país enorme na América Latina, é um país muito grande, economia também relevante, então, tudo que acontece lá importa, sim, para a gente e, claro, um país que faz fronteira, né? Tem, aliás, uma extensa fronteira aqui com o Brasil. Esse é um assunto que a gente certamente vai voltar também muitas vezes, mas agora acabou o nosso programa. O Brasil no Mundo é um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Quero agradecer, claro, a presença aqui no nosso estúdio da professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Ana Penido. Obrigada, Ana. É sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que fico feliz com o convite e aí fica aí o convite para todo mundo pensar mais na paz, mesmo em tempos tão difíceis. Convite importante e aceito. Agradeço também aos meus parceiros, agradeço o Ian Boechat, no Rio de Janeiro, em Itaperuna, hoje. Boa noite, Ian. Obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana. E boa noite ao Jamil também. Boa noite a todo mundo que está com a gente até agora. E Jamil, obrigada também. Boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, professor. E até a próxima quinta-feira. Agradeço também, claro, aos nossos espectadores. Quinta-feira que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 9h, aqui na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.